Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Segredos.ppt, esse programa aqui onde a gente desvenda os segredos, os meandros, os mistérios das apresentações ninja, que são apresentações ninja, Wagner, apresentações visuais que prendem a atenção do teu público e dão visibilidade ao seu trabalho. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações corporativas, e o tema do nosso programa de hoje é como remover fundos de imagens usando o PowerPoint. Né? Como é que a gente faz isso usando essa ferramenta da Microsoft? Mas antes da gente entrar aí no nosso tema de hoje, eu queria convidar você que está me assistindo a aproveitar e já deixar o seu like aí no vídeo, já se inscrever aqui no canal e também clicar no sininho para receber os avisos de quando estiver sendo disponibilizado novos episódios aqui do Segredos.ppt e outros materiais que eu estou produzindo aqui também aqui no YouTube, tá certo? E também nas minhas redes sociais. E falando nelas, também é muito interessante que você se inscreva nelas, tá? Esteja aí presente também para receber os avisos de todo o material que eu tenho produzido sobre apresentações e apresentações ninja, tá certo? Muito bem, então vamos entrar no nosso tema de hoje, que nós vamos falar um pouquinho aí sobre como remover o fundo das imagens no PowerPoint, né? Como é que a gente faz isso? Mas antes de abrir o programa aqui para a gente ver o passo a passo de como que a gente pode fazer isso, eu queria que a gente refletisse um pouquinho assim, por que a gente faz isso, né? Qual é o motivo de eu ficar retirando imagens para editar, né? Às vezes eu preciso de um pequeno detalhe que está contido em uma foto ou em uma ilustração para compor uma nova imagem, né? Ou a imagem, né? O fundo da imagem está fora do contexto que eu quero só aquele detalhe, e retirar a imagem, né? Retirar o fundo, na verdade, uma ferramenta muito útil para você fazer novas composições, trazer o detalhe de algo que você precisa para aquele slide, no caso aqui de apresentação, que eu estou querendo destacar, ou fazer algum efeito diferenciado, tá certo? E isso, claro, abre novas possibilidades de você fazer uma composição, né? Você sai aí daquele tradicional daquela imagem dentro de um quadradinho ou dentro de um círculozinho. Não que isso seja ruim, tá? Não é que isso pode funcionar muito bem dentro de uma concepção de slide. Até eu estou aqui numa concepção de apresentação que eu estou no quadradinho na minha imagem. Então, normal, pode usar. Mas, quando eu consigo retirar, às vezes, um detalhe, um objeto, uma pessoa, como essa moça que a gente está mostrando aqui, eu consigo ter uma possibilidade melhor. Eu consigo abrir novos horizontes para o meu layout dentro do meu slide, tá certo? E não só dentro dos slides, como em qualquer tipo de construção visual, né, de estrutura que você vai fazer. Aí a gente pode pensar quais são as ferramentas disponíveis que eu tenho hoje para poder retirar o fundo de uma imagem, né? Normalmente essas ferramentas vão estar ligadas aí ao que a gente conhece como editores de imagem, e são editores, né? São para você, como diz o nome, ir lá e fazer o recorte, às vezes até mais preciso. E eu queria citar algumas ferramentinhas não, né? Porque algumas são bem poderosas, né? Que tem vários recursos, que são possibilidades que você tem para fazer esse efeito de tirar o fundo de uma imagem, de remover o fundo de uma imagem. Começando com a mais clássica de todas, que a maioria deve conhecer. E se não conhece, digamos assim, pessoalmente, por usar o programa, por estar ali utilizando o mesmo no dia a dia, você deve ter ouvido falar de alguém, essa foto aí usou o Photoshop. Ele ficou famoso por essa expressão. O Photoshop, ele é uma referência no mercado, porque ele é um software de edição de imagens bastante completo, bem competente, e que faz coisas assim, se você souber dominar as ferramentas, né, as opções que existem dentro do próprio Photoshop, você vai ter muitas opções, você vai conseguir fazer coisas incríveis, tá, com ele. Mas ele tem algumas questões que a gente tem que levantar. Primeiro, que ele é
pago, né? Ele é um software pago, né? Ele tem todos os recursos e é justo que ele seja pago por isso, né? Que ele tem, né? Afinal, a empresa que desenvolveu tem que ser remunerada por isso, tá certo? Então, o Photoshop tem essa questão de ele ser pago e normalmente para a maioria das empresas ele não está assim, como ele tem essa licença, essa necessidade da licença paga, ele não está amplamente distribuído aí e nas empresas. Quando você vai fazer uma apresentação, você não vai provavelmente ter aí o Photoshop à tua disposição. Se você tiver, você é um privilegiado e aí você consegue fazer algumas edições diferenciadas utilizando ele. E ele também, apesar de que isso já melhorou bastante, já tem algum tempo que a Adobe vem simplificando devido aí a vasta concorrência que surgiu aí nos anos que se seguiram, exatamente por isso, é a questão da curva de aprendizagem dele, que é uma curva sim, relativamente alta. Você tem que se dedicar um pouco a entender como é que funciona todo aquele ambiente para que você possa utilizar o Photoshop de forma adequada. Uma alternativa para o Photoshop, e que é gratuita, que você também pode usar para remover as suas imagens para antes, né? Isso aqui a gente está falando no momento até antes de você colocar dentro do PowerPoint ou do software de apresentações que você vai usar, né? O Photoshop tem que ser feito essa retirada antes. No GIMP também, né? Que é essa opção gratuita. O GIMP é um software muito parecido com o Photoshop em questão de funções, né? Ele praticamente faz tudo aquilo que o Photoshop faz e melhor, ele é de graça e ainda é muito mais leve do que o Photoshop, né? Ele é desenvolvido aí por uma comunidade que disponibiliza ele de forma gratuita, né? Então você tem aí várias tutoriais que você pode pegar e o GIMP é uma opção. Ele também tem uma curva de aprendizagem alta, principalmente para quem já está acostumado com o Photoshop, pode ter uma certa dificuldade com algumas diferenças que o próprio software tem. Então é importante se dedicar a aprender e às vezes para uma apresentação pode ser uma dificuldade, você talvez não tenha tempo de aprender como retirar e usar normalmente nesses programas de edição de imagem as seleções para poder retirar aquele pedaço ou aquela pessoa da imagem que você precisa utilizar na tua apresentação, tá? Mas também os dois são dois softwares excelentes que você pode usar como uma alternativa para tirar as tuas imagens, tá? Para você utilizar nas apresentações. E o outro que virou, né, vamos falar de aqui, não podia deixar de falar dele, porque ele virou um xodó aí da internet, pela praticidade que ele tem trazido, principalmente por trazer já o que a gente chama dos templates prontos, né, já estão prontos lá, muita coisa você já pode usar. E o Canva, ele tem duas versões, né, ele não é um software que você instala na sua máquina, mas ele é uma plataforma, né, você acessa ele através do seu navegador. Ele tem tanto uma versão gratuita e uma versão paga. E na versão gratuita ele tem uma função exclusiva de remoção de fundos de imagem, né, que você pode utilizar de forma gratuita. Então, se você tem acesso aí ao Canva no seu trabalho, é uma alternativa. E ele tem ganhado cada vez mais espaço por essa simplicidade, por estar traduzindo, né? E se você for comparar isso com o Photoshop e o GIMP, eu não tenho uma função lá dizendo assim, direto, remover fundo de imagem, né? Não existe, você tem que fazer um processo dentro das ferramentas para se chegar nessa imagem sem fundo, né? Nesse objeto sem fundo para poder utilizar nas tuas apresentações. E o Canva já tem isso, é uma opção bem interessante para quem aí quer ganhar tempo, isso fazendo fora do PowerPoint, tá bom? E outra opção muito parecida também, que é online, é o Pixel, tá? Que tem 3 versões diferentes de software, de software não, porque não é um software direto, mas é uma plataforma online que você pode usar. Tem 3 versões diferentes e com funcionalidades, e uma delas é exclusiva, já direto, para você remover o fundo da tua imagem. Então, é uma alternativa ao Canva, também é gratuito. E eu testei o Pixel recentemente, você consegue tirar imagens, né, sem fundo em alta resolução. Isso é uma coisa legal para você utilizar às vezes, e é o que eu vou falar do nossa próxima ferramenta, que também é até conhecida, que é o Remove BG, né, Remove, ou Remove.bg, o Remove.bg, do jeito que você quiser falar,
tá? Também é uma plataforma online e aqui é só para tirar o fundo das imagens. Ele é exclusivo para isso. Parecido com a função que eu tenho no Pixlr, eu tenho funções parecidas com o Photoshop. Inclusive até um ambiente, se você entrar nas outras duas versões que não são a de remoção, ele vai parecer muito o ambiente do Photoshop. Se você já estiver familiarizado com ela, você vai até achar mais fácil. No Remove ele já é direto. Você faz o upload, né? Insere lá a tua imagem no navegador, né? Através dos comandos que estão lá, e faz a remoção, e tem uma ferramenta ali até para você fazer alguns pequenos ajustes para que eventualmente pode ter o que acontece, né? Nesses que tem a função automática de remoção, seja o Remove Remove BG, seja o Pixlr, seja o Canvas, é utilizado, né, uma inteligência artificial, né, um algoritmo aqui, para identificar o que é a fonte principal da tua imagem. Mas às vezes ele não vai entender e você precisa dizer para ele o que é que você quer, né? E o Remove BG tem isso para você fazer, tá certo? Mas ele tem um porém que ele tem uma versão gratuita que você pode usar e tem uma versão paga também, né? Então, só que na versão gratuita, se você quiser investir, você pode investir na versão paga, mas na versão gratuita você só vai baixar essa imagem com uma baixa resolução. Às vezes pode quebrar um galho se a imagem for ocupar, né, se aquele detalhe for ocupar um pequeno espaço no teu slide ou na tua composição visual, mas de uma forma geral isso não é legal. O ideal é que você trabalhe com imagens e com resolução alta, para que você não tenha aquele serrilhado, aquela coisa esquisita quando você está usando uma imagem sem fundo, tá? Então isso, eu sempre falo, você usar uma imagem de baixa qualidade denota assim uma inexperiência, uma garoteada que você está dando na tua composição, né? Você não teve o cuidado necessário para manter a equidade visual, né? A qualidade visual do teu trabalho, tá bom? Mas essas são algumas alternativas que você pode fazer fora do ambiente do PowerPoint, tá? Que você pode fazer fora. Agora, o PowerPoint, onde é que ele vai entrar nessa história toda? Falamos aí de várias ferramentas, mas o nosso tema aqui é fazer isso dentro do PowerPoint, não é fazer fora. Lógico, aqui são alternativas para que vocês vejam que existem milhares de formas e possibilidades para você fazer, e às vezes, num determinado momento, se você tem acesso à internet ou tem acesso a esses programas, pode ser que seja necessário fazer isso para o efeito que você quer colocar na tua apresentação, tá? Mas o PowerPoint, ele também é capaz de fazer isso que a gente está falando aqui, que é remover o fundo, numa opção muito criativamente chamada de remover plano de fundo, que existe dentro da ferramenta na aba formato de imagem. Você só vai acessar nisso na versão mais recente do PowerPoint, né, o PowerPoint 365, quando você estiver com uma imagem selecionada dentro do teu ambiente, né, uma imagem selecionada dentro do teu ambiente de trabalho, né, da tua área de trabalho, ele vai aparecer lá, e ele é uma função que é meio que compartilhada com o Word, até com o Excel e outros programas que fazem parte do Office, porque é meio que uma coisa ali, uma função para você já não ter que ficar migrando de um programa para outro para realizar essa... todo o software da Microsoft, do Office, que usa a imagem, que você possa colocar uma imagem, ele vai ter este recurso para você utilizar. Quais são as vantagens de usar isso dentro do teu PowerPoint? Primeiro, a praticidade. Eu não preciso ir até outro aplicativo, abrir um site, baixar e fazer. Eu consigo fazer tudo dentro do mesmo ambiente e já tenho uma agilidade maior na minha criação. Eu consigo ver, não, pô, isso aqui ficou legal, não ficou legal, eu preciso retirar mais esse detalhe aqui, ou aqui não ficou legal, eu já vou fazendo esse ajuste direto no PowerPoint, ganhando tempo e agilidade na produção dos meus slides. Então eu faço tudo isso em tempo real, tá? Eu não preciso ficar, não deu certo, aqui preciso melhorar essa extração. Vou lá no programa, volto, capturo, mexo na seleção, se for no Photoshop, eu vou lá no Remove BG, nos outros, né, editores online que a gente citou aqui, vou lá, faço de novo, baixo, subo no PowerPoint. Não preciso fazer isso. Então essa função ela já quebra muito o nosso galho nesse sentido. Mas claro que tem algumas desvantagens.
vamos dizer assim que o PowerPoint tem essa função, mas ele não é um editor de imagens como o Photoshop, o GIMP ou os outros que a gente citou aqui, né? O próprio Canva, o Pixlr nem o Remove BGE, o editor de imagem. Mas ele tem essa função, ela é um pouco limitada, mas quebra um galho danado. Ele é aquela função meio quebra-galho mesmo, né? Para que a gente possa fazer. Claro, eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que ela funciona, como é que a gente consegue utilizar isso dentro do programa, mas tenham em mente que ela não é perfeita. Ela tem alguns probleminhas, falta uma precisão na ferramenta na hora de entender o que é o principal da imagem. Vocês vão ver isso agora quando a gente passar aqui para o PowerPoint, tá? Para que a gente possa ver e entender aqui melhor como é que a ferramenta funciona, tá certo? Então vamos lá, vamos para o PowerPoint, vamos ver como é que essa ferramenta remover plano de fundo ela funciona na prática, como é que eu consigo fazer com que ela me ajude a produzir apresentações ninja, né? Apresentações mais eficazes, tá certo? Bom, eu estou aberto aqui agora com o meu PowerPoint 365, tá certo? Então aqui já deixei uma imagem aqui pronta para que a gente possa trabalhar essa questão do efeito de remover o fundo, tá bom? Vou utilizar essa imagem aqui, vocês estão vendo aqui desse computador, é um computador antigo que eu nem tenho mais, é uma imagem que eu tinha aqui, mas acho que vai ajudar bastante a gente entender como que funciona essa remoção de plano de fundo dentro do PowerPoint. Lembrando que eu estou aqui com o PowerPoint 365, se tiver algumas diferenças do PowerPoint que você tem aí na sua casa, que for uma versão anterior, fique tranquilo, tá? E acompanhe do mesmo jeito. Algumas adaptações talvez sejam necessárias, mas de forma geral a função vai te ajudar. Claro que versões muito antigas do PowerPoint, acho que anteriores a 2013, talvez não tenham esse tipo de função, não tenho como garantir, mas e aí você pode utilizar também as alternativas que a gente falou, quebram o seu galho aí para produzir uma apresentação com imagens que não tenham fundo, tá? Então vamos lá. Então eu estou aqui com essa minha imagem, ela está aqui, né? Tá bem aqui esse meu notebook antigo aqui. Eu vou selecionar. Veja que na hora que eu seleciono a imagem, né? Quando eu clico aqui em cima dela, aqui do meu lado, que é o meu lado esquerdo, vai aparecer uma nova aba aqui chamada Formato de Imagem, tá? Eu vou clicar nela. Quando eu clicar nessa aba, vai aparecer aqui várias opções para edição desta imagem. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, que não é o nosso objetivo, mas aqui você tem várias opções para editar, fazer modificações na tua imagem. E a função que a gente quer usar está aqui do nosso ladinho direito, que é remover plano de fundo, tá certo? Que é o que a gente vai usar. Quando eu clico nele, automaticamente vocês vão perceber que a inteligência artificial, né, o próprio software, vai tentar entender o que nessa imagem seria o foco dela, né? Qual é o assunto, vamos dizer assim, da imagem. Então ela vai buscar o que é o principal. No caso aqui, nessa imagem aqui desse notebook em cima desta cadeira, o principal é o notebook. Então ele vai tentar recortar, né? Vamos colocar assim, recortar o notebook aqui a hora que eu clicar. Então vejam, pronto, ele está pensando aqui, pronto. Fez um recorte inicial. Veja que ele identificou o notebook aqui no meio, identificou aqui o principal, mas ele manteve algumas áreas que são, digamos assim, de cores similares ao notebook. Tá? Veja que a imagem não foi produzida, e muitas que você vai encontrar aí, seja em banco de imagens, seja as suas próprias que você tire, né? Não vão estar preparadas especificamente para você retirar o fundo delas, né? Ela não foi pensada nisso. A maioria delas, claro, tem algumas que já foram feitas em fundos neutros, então fica mais fácil de você retirar aquele ponto principal, aquele interesse que você tem do objeto que está na imagem, tá? Então vamos lá, o que eu posso fazer nesse caso? Poxa, e agora? Vai ficar ruim? Porque se eu sair daqui agora, olha o que vai acontecer. Se eu clicar do lado de fora, a imagem vai ficar assim, ó. Veja que ela fez um recorte, ó, eu já tenho uma imagem, se eu passar aqui com ela, eu tenho uma imagem que está sem fundo,
tá? É uma imagem mas que não está bem de acordo com o que eu necessito, né? A tela está cortada, tem vários pedaços aí de outras coisas que eu não preciso, então eu posso pensar que eu não vou conseguir usar essa imagem, então vou deletar isso aqui, vou procurar uma imagem diferente. Não, calma. O que você pode fazer? Veja que eu saí. Caso aconteça isso com você, você pode voltar aqui, aperta de novo, remover plano de fundo. Ele não vai observar de novo a imagem, porque ele já fez isso. E veja que aqui do lado eu tenho algumas opções chamadas. Essa primeira aqui que tem um mais em verde é marcar áreas para manter, e aqui que tem um negativo em vermelho, né, com um pincelzinho, é a marcar áreas para remover. Então, eu posso dizer para o PowerPoint o que ele deve manter na imagem e o que ele deve retirar para ajudar que ele consiga fazer um recorte melhor. Essas áreas que estão em roxo aqui, meio roseado, né? Esse roxo não, né? Esse rosa pink bem forte aqui são as áreas que não vão aparecer na minha área de trabalho, né? Que eu estou retirando da minha imagem. Então eu posso vir aqui, por exemplo, veja que aqui nesse pedaço do notebook, eu quero que, não, na minha ideia aqui, né, e aí a ideia de layout é de cada um, você pode trabalhar do jeito que você achar melhor para entender isso aqui, mas no meu concepção, no layout que eu quero criar, eu quero que o notebook apareça de forma completa. Eu não quero que ele fique cortado no meio. Não é essa a minha ideia. Então eu vou clicar aqui na minha opçãozinha, olha, veja que aparece agora um lápis. E aí eu vou meio que desenhando aqui para o PowerPoint, fiz um traço aqui, e aí ó, ele já entendeu que é para manter essa imagem, ele já coloriu de volta. Se eu sair, vou clicar fora, ó, veja que a imagem ele já entendeu. Mas ao mesmo tempo ele foi lá e fez um corte meio grosseiro aqui embaixo, retirando outras partes que ele entendeu que não deveriam estar. Então, eu vou voltar lá, remover plano, clico na imagem, remover plano de fundo, vou lá de volta, veja, e aí vou tentar adequar isso. E aqui é um jogo de estica e puxa, porque ao mesmo tempo que eu vou pegar aqui para marcar as áreas para remover, eu não quero esta área aqui, ó, veja o que ele vai fazer, ele vai entender, ó, ele entendeu, tirou, eu vou aqui, ó, vou tirar essa área também, vou tirar essa área aqui também, ó, da mesa, ele pensa um pouquinho aqui antes de recortar, ó, veja que ele tirou. Eu vou aproximar aqui, segurando o Ctrl, eu vou chegar um pouquinho mais perto da imagem. Opa, cheguei demais. Né? Vou tentar afastar um pouquinho aqui. Aqui. E vou fazer bem aqui um detalhe. Se bem que esse detalhe eu acho que eu preciso manter. Veja que aqui eu estava confundindo. Ó. Esse é um pequenozinho detalhe do notebook que eu preciso manter. Vou descer aqui um pouquinho a minha imagem. Vou lá no meu verdinho. E vou aqui puxar, ó, vamos ver, aí ó, ele já identificou que esse aqui é um pedaço do notebook que ele precisa manter. Então vou aqui, ó, vou colocar aqui isso, ó. Ele não, veja que às vezes é como eu falei, é um jogo de estica e puxa. Você vem aqui, isso é porque eu não estou olhando nem as outras partes. Normalmente, vou até afastar aqui para dar uma olhada. Se ele entende, o que acontece? Às vezes ele entende e começa a anexar outras áreas aqui, tá? Que não fazem parte da imagem. Então é um jogo mesmo de estica e puxa. Você vai adequando a tua imagem às possibilidades que a ferramenta tem. Então eu vou aqui, ó, vou pegar aqui o cantinho, eu quero só esse cantinho, vou ver que ó, ele não conseguiu entender ainda. Então você vai fazendo aqui, adaptando. Vamos ver se eu consigo aqui já pegar esse pedaço aqui, ó. Ó, isso, ó, ele está entendendo aqui que ó, ele já começou a entender que esse pedaço aqui, ele ainda não entendeu por inteiro. Ainda falta um pedacinho aqui, ó, eu vou meio que pintando a imagem aqui, dizendo para ele, olha, PowerPoint, esse pedaço aqui eu preciso. Então você tem que ter uma paciência aqui, né, para poder utilizar essa ferramenta aqui. Posso dizer que na Remove BG, se não me engano, ele também é muito parecido esse processo na hora que você faz
a remoção. Ó, vou tentar aqui ver se eu consigo. Ó, já consegui uma coisa boa aqui. Ó. Vou pegar esse. Eu quero só esse contorninho aqui do meu notebook. Ó. Ó, que legal. Então, aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer com que ele entenda esse pedacinho aqui. Acho que já está legal. Pronto. E aí, eu posso clicar aqui, ou do lado de fora, como eu fiz aqui, né? Vou voltar aqui, ó. Deixa eu voltar a minha imagem aqui. Ó, parece... Opa! Ó, o que eu falei para vocês, ele pegou um pedacinho aqui que não era para pegar, que ele entendeu que são pixels, às vezes, de cores parecidas na imagem. Então, eu vou me aproximar lá, vou marcar aqui em áreas para remover, tá? Vou subir aqui, ó. Ó, vou subir um pouquinho e vou dizer, eu não quero essa parte aqui, PowerPoint. Vamos ver. Ah, ele entendeu. Ficou uma rebarbinha aqui, ó. Eu vou só... Aí é uma questão mesmo minha, né? Mas voltando aqui. Eu consegui fazer, né? Consegui recortar o meu notebook da imagem e vou usar ele aqui na minha apresentação, no meu slide. E aí, para sair, eu posso tanto clicar fora como eu fiz, eu vir aqui em manter as alterações. Fiz todas as alterações que eu queria na imagem, clico aqui nesse check, né, em verde, e pronto. Está aqui a minha imagem recortada. Veja que assim, até pela qualidade da imagem, a imagem não é assim aquela beleza toda, né? Também. Ainda ficou algumas rebarbazinhas aqui, algumas coisas, mas eu já tenho uma imagem sem fundo, que eu posso usar algumas coisas e alguns artifícios aqui para que ela fique mais interessante. Tá? Eu consigo utilizá-la de forma mais adequada aqui na minha apresentação. Né? Consigo utilizar ela para compor um layout diferenciado. Né? Consigo colocar aqui. E olha só, vamos lá. O que eu posso fazer com isso agora? Primeiro, eu posso agora... Veja que aqui, ele entende que existe ainda uma imagem maior, né? Mas ele só está mostrando para mim esse detalhe que eu coloquei. Eu vou até abrir aqui um pouquinho mais, esticar essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui. Você tanto pode clicar com o botão direito ou vir aqui em cima nessa opção cortar, mas eu já estou aqui clicado com o botão direito, cortar. E vou cortar um pouco da imagem para ela aparecer aqui, ficar dentro do meu ambiente, né, da minha área de trabalho, para ela ficar mais adequada. Na minha ideia aqui, o efeito que eu vou mostrar para vocês é colocar esse notebook em destaque naquela mesma foto e eu vou mostrar isso para vocês como é que a gente consegue. Olha só, estou aqui com a minha imagem, beleza, já recortei. Quando eu clicar fora, veja que ela está completamente aqui. Mas olha só, eu quero, como eu falei, deixar o fundo em evidência, mesmo com esse objeto, só esse objeto em destaque. Vamos dizer assim, eu quero desfocar o fundo e quero deixar só esse objeto em destaque, que é uma coisa que você pode fazer aqui com uma imagem sem fundo, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso? E esse é um extrazinho para vocês hoje aqui nesse episódio do segredos.ppt. Mas você deve, poxa, mas como é que eu vou fazer? Vou copiar aquela imagem de novo? Poderia ir ali, inserir essa imagem de novo, mas eu tenho uma outra alternativa que aí tem a ver também com o nosso recurso, né, de remover plano de fundo, que eu quero mostrar para vocês. Eu vou aqui, simplesmente vou duplicar, posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, pronto, dupliquei essa imagem. Veja aqui que agora eu tenho duas imagens iguais, uma em cima da outra. Vou abrir aqui o meu painel de seleção, tá? E aqui eu tenho as duas imagens, uma em cima da outra, né? São as camadas que eu tenho aqui dentro do PowerPoint. E vou selecionar essa imagem 8 aqui que ficou, que é a imagem que eu originalmente fiz o recorte aqui com vocês. E aí eu vou clicar aqui em remover plano de fundo. E aí eu vou falar da última opção. Veja que ele abriu aqui a imagem de novo, né? Só para vocês verem. E aí eu vou clicar aqui, que é uma coisa que eu preciso. Por exemplo, vocês fizeram todas essas questões, mas não ficou legal, ainda ficou esquisito no PowerPoint e tal. Ah, não gostei, quero usar a imagem do jeito que ela estava. Não precisa copiar de novo a imagem. Você pode simplesmente clicar aqui na lixeira, né? Clicando lá em remover plano de fundo, clicar na lixeira e colocar lá, descartar todas as alterações. Você vai conseguir
voltar à tua imagem original. Então, descartei, pronto, ele voltou com a imagem original. Veja que eu agora tenho a imagem que eu tinha e o meu recorte. Ó, o meu recorte aqui, vou dar um Ctrl Z para ele voltar no lugar. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa imagem dentro desse mesmo formato de imagem e posso trabalhar com a imagem que está embaixo, fazendo um efeito, né? Vamos colocar aqui um efeito artístico, por exemplo, de embaçar. Ó. Aqui, ó. Tá pensando um pouquinho, porque na hora que você passa o mouse, ele vai tentar, que é esse efeito de desfoque, ó. Aqui, ó, beleza, ó, consegui. Ele está uma imagem um pouco desfocada. Eu vou entrar aqui em opções do efeito artístico e vou aumentar o meu raio de desfoque, por exemplo. Ó. Veja o que eu consigo fazer. E isso tudo usando o PowerPoint, tá? Não estou usando nenhum outro software aqui, como vocês estão vendo. Então, posso fazer aqui, retirar minha imagem, remover o fundo e ainda fazer essa edição. Olha só, a imagem que eu tenho aqui ficou desfocada. Então eu tenho, digamos assim, um foco. Ó, consegui criar uma imagem de foco no meu notebook aqui. Poderia mexer aqui de outras formas, colocar, por exemplo, vamos pensar aqui, ó. Eu posso clicar aqui vou selecionar ela de novo aqui, nessa imagem que está no fundo, vou vir em formato e posso brincar com as cores dela, né? Posso colocar ela mais escura, né? um tom de cinza. Olha, eu consegui mexer, ela já ficou bem destacada. O meu notebook, que só ele está colorido, né? Apesar que ele ser preto e branco, ele não fica tão destacado no fundo, mas eu consigo dar um destaque nele legal. Isso pode ser usado nas tuas apresentações, você pode usar isso, como, né? Remover o fundo das tuas imagens e usá-las no layout, assim, só como um detalhe. Ou, por exemplo, olha só o que a gente pode fazer aqui, que fica bem interessante, só para vocês terem uma ideia. Eu posso fazer uma forma aqui, uma forma qualquer, vou vir aqui, retirar o contorno, vamos deixar aqui descer esse amarelinho aqui. Eu vou lá no meu painel de opções, troco a posição e veja, olha só, eu consigo fazer um efeito, ó, de uma imagem cortada, olha aqui, ó, com o fundo continuando. Ou, por exemplo, aqui esse lado não ficou tão legal, né? Opa, Ctrl Z, vou pegar o meu retângulo e vou carregar ele aqui, ó. Estou usando a setinha aqui do teclado, ó. Vou carregar ele aqui para o outro lado, ó. Pronto, ó. Consegui um efeito bem legal, já bem diferenciado, simples e que dá uma ideia muito legal para a tua apresentação quando você remove uma imagem aí do que você está utilizando, tá certo? Então, pessoal, esse foi a nossa diquinha, né? O nosso tema de hoje de como remover o fundo das imagens usando o PowerPoint aqui diretamente, sem precisar, né, de Photoshop, do GIMP. Lembrando que, não desmerecendo, aqui vocês viram que a ferramenta tem limitações, a ferramenta tem alguns problemas, que eu espero que nas atualizações, agora o Office 365, né, não tem mais versões, né, a cada momento tem atualizações direto que a Microsoft faz, mas que ela poderia, sim, tentar melhorar cada vez mais. Isso vem acontecendo, né, essa função, para que você possa ter esse ganho de produzir diretamente a imagem. Visto que eu já consegui mexer aqui de forma bem legal, bem interessante, só fazendo a remoção da imagem, usando o mesmo fundo e acrescentando um elemento, eu já consegui construir um layout diferenciado, removendo as imagens que eu tinha, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, voltando aqui, eu queria mais uma vez agradecer vocês por estarem aqui comigo hoje, nesse episódio de Segredos.ppt, lembrando que as gravações do Segredo.ppt acontecem todas as segundas e quartas às 9h30 da manhã e no dia seguinte, na terça e na quinta-feira, por volta ali do meio-dia, eu estou disponibilizando a versão gravada do Segredos.ppt para que você possa assistir, rever e rever quando você quiser e puder, né? A hora que você precisar ali de alguma ajuda para produzir a tua apresentação no teu trabalho, né, onde você estiver, você possa ver aqui de novo no YouTube, tá certo? E, por favor, se você ainda está aí no YouTube, está me assistindo, por favor, já deixa o seu like, se inscreve aqui, se inscreve mesmo no canal,
tá bom? Ativa o sininho para não ficar por fora de nada e não esquece das minhas redes sociais também, tá? Me segue lá, não deixa de acompanhar todo esse processo que a gente está falando. E tem uma coisa legal, na próxima semana, falei das gravações aqui do Segredos.ppt, a gente vai ter uma maratona, vamos dizer assim, uma maratona de Segredos.ppt nas próximas 2 semanas, tá? Eu vou ter uma maratona de lives todos os dias, de segunda a sexta. Então, na próxima semana, nas próximas 2 semanas, será uma maratona de Segredos.ppt e você pode acompanhar comigo aqui todos os dias às 9h30 da manhã. Tá bom, pessoal? Agradeço demais por vocês estarem aqui comigo. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo Segredos.ppt. Um abraço!